Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa, mais uma terça-feira, participar aqui do quadro Check-up no rádio. E hoje, como você bem falou, de um check-up especial, né? Pelo segundo ano, né, consecutivo, a gente, via universidade, está promovendo a Semana do Alzheimer, né? Esse mês é o mês de conscientização da doença, né? O mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer. E lá, como professor lá da universidade, do curso de medicina, a gente propôs, juntamente com os alunos da Liga de Geriatria, com o centro acadêmico, né, do curso de medicina, com o programa de residência médica, de clínica médica, propomos uma semana voltada para diversas ações, né, que a gente vai poder detalhar elas, e que vai englobar desde profissionais da área de saúde, da atenção básica e de outras áreas, passando por alunos, né, do curso de medicina e principalmente os cuidadores. Faremos 3 momentos com cursos, palestras, aulas durante toda essa semana, além de outros eventos que iremos detalhar. O aluno Rafael, que é o presidente da Liga Acadêmica de Geriatria do Rio Grande do Norte, que ele é também membro do centro acadêmico, ele vai poder detalhar melhor a semana do Alzheimer. Estamos aqui com o Rafael Medeiros. Rafael, bom dia. Muito bom dia, Alexandre, Joelma, Geraldo. Muito bom dia a todo mundo que está fazendo aí, está ouvindo a nossa entrevista, não é? Eu venho aqui como representante dos estudantes, né, assim, do curso de medicina no centro acadêmico. Eu sou o representante da parte de ligas acadêmicas do centro acadêmico, bem como o presidente da Liga Acadêmica de Geriatria, que é a LAGERN, que a gente chama. Bom, nós tivemos uma ideia de criar um projeto, né, do Setembro Lilás, que ele vai envolver, já está acontecendo inclusive, ele começou desde o dia 1 desse mês. E a gente faz divulgação em saúde, para educar a população em saúde, não só a população, mas como outros estudantes, tanto da área de saúde como de outras áreas, e também profissionais de saúde ou profissionais que se interessem pelo tema do Alzheimer, certo? E nós vamos desenvolver agora nessa semana, que é a semana que engloba o Dia Mundial do Alzheimer, que será dia 21, algumas ações especiais para chamar mais atenção para essa causa, né, para essa pauta da doença de Alzheimer. Começando amanhã, fizemos uma pactuação com a Secretaria Municipal de Saúde, e todos os profissionais de saúde municipais, eles vão estar presentes no auditório do SERES amanhã pela manhã, para entender um pouco mais sobre o Alzheimer. Vai ser uma mesa redonda assim, para capacitação mesmo de profissionais. Vai ser uma discussão interprofissional que vai contar com o Dr. Belísio, doutora Beatriz aqui, residente de clínica médica, professora Túlia, doutora Túlia também, ela é gerontóloga e ela cuida do desenvolvimento humano e do envelhecimento, e professora Adala, doutora Adala, que ela cuida da parte de estresse do cuidador e da parte psicológica relacionada. Ainda no dia da sexta-feira faremos uma ação. Amanhã será no auditório do SERES, né? Isso. Rafael ainda vai falar como vai se fazer a inscrição, mas os profissionais de saúde, eles já foram oficiados pela secretaria, já estão cientes, teremos certificados e tal. Então, amanhã serão 4 professores numa manhã inteira, 2 antes do intervalo, 2 depois do intervalo. Faremos um intervalo debatendo temas para profissionais. Não vai fazer uma coisa muito técnica, não. A gente vai capacitar para esse profissional de saúde saber lidar tanto com pessoas com a demência de Alzheimer, como pessoas que cuidam dessas doenças. Estendendo ainda para a parte dentro do curso, né, dos acadêmicos, vamos fazer também uma capacitação interna, um mini curso sobre o Alzheimer, mais voltado para médicos e para estudantes de medicina. E para a população geral, como a nossa essa importância da universidade em levar o conhecimento para fora também das portas da universidade,
teremos uma ação na Saúde na Feira, que é um projeto que já acontece na Feira Livre da Rua Olegário Vale, aqui em Caicó. E nós vamos fazer algumas ações de divulgação e uma espécie de convite para o evento que será na Ilha de Santana, também no sábado, hoje, dia 23, agora essa semana, à tarde, 17h30, ali no pôr do sol. Nós vamos fazer um momento lúdico com caminhada, alguns exercícios físicos e vamos fazer uma alusão, um encerramento, confraternização com as pessoas sobre esse tema do fechamento do Setembro Lilás. Agora é bom a gente, né? Então vamos só recapitular aqui, né, para que o nosso ouvinte, né, que às vezes é preciso repetir, nesse caso, dia 20 de setembro, às 8 da manhã, a capacitação sobre Alzheimer para os profissionais de saúde, né? Dia 22 de setembro, às 14 horas, mini curso para cuidadores sobre Alzheimer. Isso. Todos os cuidadores Sim. que se interessarem, tem o telefone, tem como fazer a inscrição, Rafael vai divulgar aí. E esse momento da sexta-tarde, Joel, é um momento que a gente vai treinar cuidadores para então, e cada momento desse você veja que são públicos diferentes, profissionais, cuidadores e à noite estudantes médicos. 18h30, não é isso? Isso. 18h30, um minicurso para estudantes médicos sobre Alzheimer no dia 23, às 7 da manhã, não é isso? Na Feira Livre, e dia 23, às 17 horas, na Ilha de Santana, né? Então, parabéns, viu, doutor Belício, por toda essa ação de vocês, porque é muito importante. Minha mãe tem Alzheimer, né? A gente sabe, não é fácil, é difícil, mas isso é uma forma de preparar todos, né? Para realmente saber lutar no dia a dia grandes com alguém, né? Desafios que tem das famílias que têm pacientes com Alzheimer essa educação na doença. Você saber como lidar em situações inesperadas, que eles, à medida que a doença progride, eles tendem a aparecer com situações novas, que são situações que a gente chama de sintomas psicológicos e comportamentais na demência, né? Então, é sempre uma novidade e essas pessoas, elas são muito carentes do que a gente chama, que faz parte do tratamento, dos pilares do tratamento, que é a psicoeducação. O cuidador, a família precisa entender que aquele contexto agora é um contexto diferente. Sintomas comportamentais esses que a doutora Bia pode falar mais um pouco e que serão treinados com os cuidadores quando, por exemplo, não estiver dormindo, quando a questão de se alimentar, o paciente tem Alzheimer, tem dificuldade, quando ele ficar repetindo várias vezes o que é que a gente pode fazer. Então, esses sintomas comportamentais, a doutora Bia, residente de clínica médica, pode falar um pouquinho mais para nós. Seja bem-vinda, doutora. Doutora Ana Beatriz, ela que é médica residente em clínica médica e mestranda em educação. Bom dia, Alexandre, Joelma, Geraldo e todos que estão ouvindo. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui. Eu compartilho da causa de Joelma, então meu primeiro contato com Alzheimer foi em casa, né? E às vezes é bem difícil, né? Como a gente estava falando sobre esses sintomas comportamentais, porque falo de mim, porque o paciente às vezes tem dificuldade de entender que ele está perdendo um pouco da autonomia, né? Então, a geriatria, ela se preocupa muito com essa avaliação ampla do paciente. E o paciente com Alzheimer, ele precisa muito dessa multidimensão, né? Então, a gente está aqui para orientar sobre funcionalidade. Então, aquele paciente, ele precisa saber como é que ele vai ser incluído. Então, o cuidador, né, o familiar, ele precisa ver como é que inclui aquele paciente. Esse paciente é um paciente que precisa de rotina, né? Então, que injusto para aquele paciente que acorda, dorme, né, se senta, levanta e só obedece comandos, toma remédio, né? Então, a gente precisa saber incluir esses pacientes na nossa rotina, né? Como fazer estratégias, estímulos cognitivos que eles consigam ser incluídos na nossa rotina, né? A cognição, né, que a gente precisa também, às vezes a gente usa estratégias de calendários, né? A gente criou também, a gente vai disponibilizar aos cuidadores um mapa, né, para a gente criar rotinas e estratégias de como ofertar as medicações aos pacientes, né? Os pacientes que, por vezes, também têm
problemas com o humor, né? Então, eles oscilam muito, então o cuidador precisa conseguir assistir, né? Então, vai ter uma agitação, e aí, às vezes, eu quero ir para a fazenda, que é aquilo que ele lembra, que ele recorda, e às vezes você vai ali fora, dá uma volta, retorna, o paciente já conseguiu ser assistido e nem precisou ir à fazenda, né? Então, confrontar também nem sempre é a melhor estratégia, pelo contrário. Bem como a mobilidade, né? A gente tem pacientes com demência de Alzheimer que podem evoluir com imobilidade, né? Então, esse paciente precisa substancialmente de um cuidador. Então, essa estratégia do cuidador, que é uma preocupação que nós, como estudantes, né, residentes, e o professor Belísio, estamos ofertando durante esse curso. Não há como cuidar de uma demência de Alzheimer, paciente com demência de Alzheimer, sem assistir ao cuidador, né? Então, se o cuidador não está bem cuidado, o doente não vai ser bem assistido, né? Então, envelhecer não é uma escolha, né? Então, todo mundo vai perpassar por isso, mas a forma com que a gente vai fazer isso, a gente pode prosperar, qualificar, né? E decidir fazer melhor. Então, a estratégia que a gente está fazendo nessa alusão ao Alzheimer, enquanto FRN, né? É tanto para a população, como para os estudantes, como para os profissionais médicos. Então, a gente espera que a gente consiga retirar alguns estigmas, até porque o paciente de Alzheimer, ele é uma pessoa, né? Então, ele tem outros problemas, tem outras doenças, então ele precisa ser bem assistido. A intenção aqui é essa. Inclusive, eu também compartilho disso, tenho uma tia muito próxima e querida, o doutor Belísio sabe do caso, e o ouvinte, inclusive, ela faz até uma pergunta interessante, que a gente pode fazer um paralelo, de identificação dos primeiros sinais ou de sinais já instalados. Ela disse, olha, meu pai tem problemas de desligamento. Eu até perguntei, mas é desligamento como? Tipo, desmaios? Ela disse, não, ele fica parado, fica como estátua, né? Isso já pode ser um sinal de repente? Alexandre, a campanha desse ano, ela vai bem em cima mais ou menos desse... o tema da campanha, segundo a Organização Mundial de Saúde, a própria Sociedade Brasileira de Geriatria, ela preconiza nunca é tarde demais, nunca é cedo demais. O que é isso? O nunca é tarde demais é que a gente, mesmo em fases avançadas, ou a qualquer momento da doença, a gente tem o que fazer. A gente tem, primeiro, tem como prevenir. Antigamente você achava que era uma doença só da genética, você nascia com aquela herança e você ia ter quando fosse ficando velho. Fatalmente você estava fadado a ter. Hoje já se sabe que 40% até 50% tem alguns estudos que os fatores de risco eles são modificáveis, né? Ou seja, você consegue mudar o curso, não é só a genética, não é só a idade. Então, nunca é cedo demais para você pensar. A partir de hoje, você combatendo esses fatores de risco, você consegue modificar esse curso da doença. Então, nunca é cedo demais. E nunca é tarde demais, porque muitas vezes a doença já está instalada e as famílias acham que não. Já está tomando remédio, já está... Não. Intervenções não medicamentosas, a forma com que você vai higienizar a cavidade oral no paciente, por exemplo, a forma que você vai alimentar, como é que você vai fazer o asseio, você entender que esse paciente, ele esquece que comeu e ele quer se alimentar de novo, ou o contrário, ele pensa que se alimentou e não quer se alimentar. Então, sempre existe algo a se fazer. A gente tem como lema da campanha que nunca é tarde, porque a doença pode estar instalada, pode estar em fase avançada, mas você consegue com intervenções, seja medicamentosa, seja não medicamentosa, você consegue fazer intervenções. Quanto a essa questão do desligamento, né, a gente teria que imaginar se esse desligamento é um desmaio, se esse desligamento é uma perda transitória da memória, né? A gente sabe que tem algumas situações que fazem parecer ser Alzheimer. Nem tudo na memória é Alzheimer. Lembrar que a doença de Alzheimer ela é insidiosa. O paciente vai dando sintomas, vai apresentando sintomas ao longo dos meses, ao longo dos anos, né? Eles vão apresentando alguns sintomas, muitas vezes discretos, sutis, muitas vezes as famílias nem percebem. Quando é um sintoma desse agudo, que dá de uma hora para outra e daqui a pouco volta ao normal, é pouco provável que isso seja a demência. Ele pode até estar apresentando outros que sejam mais comuns na doença. Embora se saiba hoje,
que a demência na doença de Alzheimer, a gente já se sabe que a doença de Alzheimer é uma doença que ela tem um contínuo. E a gente pode estar aqui e ela já está agindo. Tem essa fase pré-clínica, né? Que você não tem nenhum sintoma. Inclusive, a gente já tem como, nos cursos, vamos falar desses avanços, da evolução dos novos critérios diagnósticos, de como você detectar essa fase pré-clínica, de que você tem a doença, mas não tem sintoma. Então é um contínuo. Então a doença de Alzheimer, na verdade agora é demência na doença de Alzheimer. Você pode ter a doença, pode não ter sintoma, pode ter pouco sintoma e a gente pode confundir. Então o desligamento, assim, a gente teria que investigar outras variáveis, o curso que é insidioso, teria que investigar outras patologias que possam não ter muita relação com a doença. O equilíbrio, né, tanto do quem está cuidando, né, no dia a dia, como dos familiares, doutor Beleza, é essencial, né, para que essa pessoa que tem Alzheimer, ela possa realmente ter mais qualidade no seu dia a dia. Eu digo isso porque eu escuto muito dizendo: olha, ela não quis comer, ela não quer comer, não quer se alimentar, não quer tomar banho. Quer dizer, é como se a gente tem que entender que aquela pessoa que está ali na minha frente, ela não faz porque ela quer, ela não tem noção da situação. E a gente tem que entender isso. É uma obrigação do cuidador, da cuidadora, dos familiares entender que aquela pessoa está sem noção da situação. Muitas vezes parte da negação. A família não quer que ela esteja. Ou da transferência de responsabilidade. Ele não quer aceitar que ele vai ter que cuidar e não. Minha mãe está sentindo isso, é porque ela é teimosa, é porque ela não quer. Isso faz muito o cuidador se estressar, né, Ana Beatriz? Você aqui. O estresse do cuidador é uma temática que a gente resolveu até individualizar. Porque é muito difícil, até às vezes, do cuidador perceber, né, quando o familiar perceber quando aquele idoso não pode mais morar só, né? Então, aquele idoso já não tem mais autocuidado, as doenças dele já não estão mais controladas, né? Já tem descuido com a alimentação, então aquilo, ele não consegue comer, ou não lembra, né? Então, o cuidador vai admitir toda essa rotina do paciente, né? Então, o cuidador, ele faz parte do tratamento da demência de Alzheimer e ele precisa se sentir acolhido nisso, né? Então, a nossa principal intenção é capacitá-lo dessa estratégia, né? Não é fácil, realmente, às vezes não é incomum que as famílias tenham apenas um cuidador, às vezes a gente tem a ideia de vamos fazer as trocas durante a semana, mas não é fácil, né? Lidar com um paciente de demência de Alzheimer tem seus desafios. Então, o cuidador, ele precisa ter uma acolhida, né? Às vezes, a psicologia. Precisa ter saúde para cuidar bem. Precisa ter saúde para cuidar bem, exatamente. Pensa muito na saúde do paciente, inclusive quando acontece esses casos. Aqui na nossa região é muito comum os cuidadores serem da própria família, né? Mas, à medida que o tempo passa, às vezes é necessário contratar, às vezes é necessário um familiar pedir demissão do emprego. É uma temática que assim, traz muito impacto para a sociedade, né? A doença, ela progride na medida que a gente vai ficando, na medida em que o mundo vai tendo uma expectativa de vida maior. Esses dias eu estive lá no Museu do Amanhã, e lá tem uma temática de Dr. Alexandre Kalash, lá tem uma sala falando dos impactos da longevidade na sociedade, né? Teremos daqui a bem pouco tempo mais gente idosa do que gente economicamente ativa. Então, se teremos menos gente economicamente ativa, imagine gente com alta carga de dependência. Então, a gente tem que pensar que o cuidador precisa, como a doutora Ana Beatriz falou, ele precisa estar bem. As famílias muitas vezes não entendem, joga em cima ou porque paga um cuidador. Não, ele tem que caminhar, ele tem que se cuidar, fazer check-up, porque muitas vezes, o que é que acontece? O cuidador estressado, eu vou dar um exemplo como médico geriatra.
chega um cuidador estressado, vai passar alguma informação sobre o paciente, ele dá uma carga, uma intensidade naquele sintoma que muitas vezes, se a gente não tiver experiência, se a gente não tiver uma habilidade, uma sensibilidade, a gente dá vamos supor, uma dose de medicamento maior, muitas vezes maior, porque o cuidador está estressado. Às vezes ele está arrastando a chinela, às vezes só porque ele faz alguma coisa, e para aquele cuidador que está doente, está estressado, é muito. Então, inclusive uma das ideias de o cuidador estar sempre bem, é para que ele não prejudique o idoso. Se ele está muito estressado, ele vai passar a impressão dele que ele faz isso demais, eu não consigo, e às vezes você vai ver uma rotina e tá tudo ok. Então, mais ou menos essa questão do estresse cuidador vai ser uma das temáticas, né, Rafael? Vai ser na sexta à tarde, não, vai ser na quarta pela manhã, para os profissionais de saúde a gente abordar, mas que será uma oficina também para os cuidadores na sexta à tarde, 14 horas. Como participar? Quem pode participar? Oi. Quem pode participar, se inscrever, ou como se inscrever, que deve ter um limite também, né? Bom, essa ação ela ocorrerá na Clínica Escola, que fica ali em frente à Farmácia Globo. São aqueles contêineres onde funciona a Clínica Escola da UFRN. Esse evento da sexta tá para os cuidadores, né? Isso, são só para os cuidadores de idosos. Ele vai acontecer a partir das 14 horas. Vão ser mini salas ali com ilhas de assuntos e grupos pequenos de cuidadores com estudantes e professores e residentes. Nós vamos discutir alguns dos principais temas, sobretudo alguns dos que já foram debatidos aqui hoje. E para se inscrever, nós temos um Instagram da Liga Acadêmica, é Lagern, L-A-G-E-R-N, Lagern, e você consegue ver lá, que é da UFRN, da Escola do Multicampo de Ciências Médicas, e também posso disponibilizar um número de telefone, que é 83 9 9660 6115. 83 é o DDD 83. Isso, 83 do DDD 9 9660 6115. A partir desse celular, manda uma mensagem no WhatsApp, ou faz uma ligação que a gente consegue. 9660 9660 9660 6115. 6115. Isso. Lembrar que é tudo gratuito, né? Lembrar que realmente, infelizmente, a gente pensava que tem um limite de vagas, e que esse cuidador do sábado à tarde, ele vai sair certificado, e ele vai sair a gente tem um grupo de cuidadores lá na UFRN, a gente tem um ambulatório só de demências, né? Tem um ambulatório de geriatria, mas tem um ambulatório só de demência. Esse ambulatório de demência, ele é em parceria com a Liga Acadêmica de Geriatria, e nesse ambulatório a gente tem um grupo de cuidadores que se reúne uma vez por mês. Esteve desativado por algum tempo, a pandemia acabou com isso. Então esse cuidador que ele não seja dos nossos cuidadores, ele vai também ganhar direito a ter acesso a esses momentos uma vez por mês, se reunir com outros cuidadores e conosco, para discutir, treinar habilidades, colocar suas angústias. Ele vai entrar nesse, então, benefício gratuito, vai estar certificado, vai aprender bastante. Serão oficinas de temas do dia a dia, né? A gente não vai fazer oficina de exame, não. A gente vai fazer tema de dia, se alimentar, como é que ele estiver agitado, asseio, e ele ainda vai ter direito a ingressar nesse grupo onde a gente tem lá no nosso ambulatório de geriatria e de demências. Temos pergunta no ar, né? Vamos lá. Bom dia a todos aí. Eu queria saber aí do doutor se mal de Parkinson, Alzheimer, cada um é um caso, se cada um desses é preciso tomar medicamento ou se os dois andam juntos. Um bom dia e obrigada a vocês todos aí. Muito interessante sobre esse tema que vocês estão falando. Pronto. Embora sejam doenças neurológicas, doenças neurodegenerativas, onde existe mortes de neurônios, né? São doenças bem distintas, né? Uma
O Alzheimer, o indivíduo ele perde capacidades mentais, habilidades cognitivas, memória, na linguagem, ele vai querer dizer uma palavra e não vai lembrar, capacidade de realizar pequenas tarefas que antes ele conseguia realizar, vai perder a noção do espaço. Então, uma é na mente, na memória. A gente sabe que são doenças neurológicas, mas no indivíduo que tem coração, tem rim, tem pulmão, tem as comorbidades dele. Senão a pessoa acha que é só, esquece todo o resto, acha que é só o neurônio. Não é. Então, a doença de Alzheimer, ela é mais nesse sentido de memória, linguagem, de perder as habilidades cognitivas. Já a doença de Parkinson, ela é uma doença que tem mais sintomas, implicações motoras. O que é isso? Na capacidade, eu sempre digo, o Alzheimer é da cabeça para cima, o Parkinson é da cabeça para baixo. Por quê? Porque ele perde, a movimentação dele fica mais limitada, ele fica mais lento, ele fica rígido, ele tenta rodar e ele está muito rígido, ele tem um tremor unilateral, muitas vezes, que melhora com a ação, mas quando está parado fica tremendo, então cai muito. Então é uma doença que tem até aquela imagem do Parkinson, que é aquele paciente preso numa cadeira, ele fica travado, literalmente. Então, são duas doenças que a semelhança que são neurodegenerativas, ou seja, à medida que o tempo passa, vai morrendo neurônios, tem predisposição genética, o Alzheimer mas que uma atua mais na perda das atividades mentais e a outra atua mais nessa parte de mobilidade. E no final elas duas se encontram. Eu sempre digo isso. No final, o paciente que tem Parkinson, em fase avançada, ele começa a demenciar, começa a ter alterações mentais, né? E no final, o doente com Alzheimer, ele começa a perder habilidades também motoras, mas são doenças que são bem diferentes. Para fechar, temos aqui a Irene Araújo, ela diz o seguinte: quero saber, sou profissional, como faço como profissional para participar? Se não puder estar presente no primeiro dia, se pode participar. Sou técnica de enfermagem e tenho familiares com Alzheimer. Rafael. Bom. É só ligar nesse telefone que o Rafael vai dizer, ou a gente tem Instagram, né? É o Lagerne, L-A-G-E-R-N, Lagerne. Coloca no Instagram, lá vai ter um link que vai poder fazer inscrição, e inclusive essa inscrição você já faz e já fica pronta para o seu certificado. Você vai fazer a inscrição para o momento. Ela tem assim participação, ela cuida de idoso, é profissional de saúde. Então na quarta pela manhã e na sexta à tarde, se não conseguir via Instagram, tenta ligar para Rafael para garantir a vaga, porque uma coisa que a gente não esperava é a demanda. A gente, pelo número de inscrições, semana passada eu tive aqui, eu disse, não, basta chegar lá que vai ter mais, a gente, em menos de uma semana, assim, hoje estamos abrindo praticamente a divulgação, então era bom, se possível, tentar garantir logo a vaga. Pelo telefone também, 996606115. Pronto. Tanto pelo Instagram como pela internet. Parabéns, doutor Belício, né, ao senhor e toda a equipe por esse importante evento. Algo a acrescentar, fica à vontade. Eu que agradeço a disponibilidade da rádio. Queria agradecer também a todos os colaboradores, o Centro Acadêmico de Medicina Samuel Samuel Freitas. Queria agradecer à Liga Acadêmica de Geriatria, queria agradecer ao Programa de Residência em Clínica Médica, agradecer a professora Túlia, que está nos ajudando, a professora Adla, que está nos ajudando, agradecer a Prefeitura Municipal de Caicó, a Secretaria Municipal de Saúde, que vai nos dar apoio, tanto no Saúde na Feira, como liberando seus profissionais para serem treinados, dar apoio na caminhada no sábado à tarde. Alguns laboratórios, a gente ainda está, os patrocínios por enquanto ainda estão escassos, a gente está negociando, a gente não tem como divulgar ainda, até porque nada foi fechado. Então agradecer a todos, desde a Rádio Rural, a todas aquelas pessoas que podem participar. Então, quarta-feira,
Começamos, a partir de hoje, já agora, já tenta fazer sua inscrição no Instagram da Lagerne. Eu acho que meu Instagram também está disponível pelo telefone que Rafael falou. Quarta de manhã, profissionais, sexta, cuidadores de tarde e profissionais médicos e estudantes de medicina à noite. A gente poderia falar os temas da mesa redonda, né? Então, que será estresse do cuidador, com a professora Adla. Eu farei o que todo profissional de saúde precisa saber sobre o Alzheimer. A doutora Ana Beatriz vai falar dos idosos, cuidado com os idosos acamados, né? Voltando assim para essa fase mais avançada da demência. E a professora Tura vai falar envelhecer mais e melhor. Então, todos esses temas na quarta-feira à tarde. Oficinas na sexta com os cuidadores serão voltadas às atividades básicas do dia a dia, as dificuldades que ele tem. E na sexta, o tema para os estudantes de medicina e médicos falaremos das novidades. Fala aí, Rafael, por favor. Na sexta-feira vamos fazer um mini curso sobre o Alzheimer para estudantes e médicos daqui de Caicó, não é? Então vai ser sobretudo sobre a etiopatogenia do Alzheimer, que é tudo aquilo que é entendendo a doença, né? Além disso, sobre as atualizações dos novos guidelines, né, que são as novas recomendações e diretrizes internacionais. E fecha com o Dr. Belísio, né, falando sobre um pouco do manejo terapêutico com paciente de Alzheimer. Então, a gente vai ter o projeto de residência médica, né, com o Dr. Arthur, falando de o que é a doença. Dr. Norberto também, do projeto de residência, que vai falar o que há de novo na doença, sobre as diretrizes. E Dr. Belísio, que fecha com o manejo, o que fazer, né? Então, juntando o que nós temos e o que poderemos ter em termos de tratamento.